num assunto espinhoso, hein, Crisóstomo? Bom dia. Bom dia, meu amigo. Você me escuta? Opa, agora sim. Eu não sabia escrever o Opa, nome desse. maravilha. Seu núcleo é uma sopa de letrinhas. Isso mexe com a gente. Eu não sabia escrever o nome, né? PPF, PPP, não sei o que lá. Bom dia. Bom Tranquilo? dia, querido. Como é que você vai? Tudo bem, tudo tranquilo. Muito. Então, mais aí para Opa. outro encontro para a gente fazer um bate-papo agradável, né? Então, tava começando aqui a dizer que a gente hoje resolveu tocar num tema espinhoso. É, Mas já que a gente se é, propôs aqui a colocar, ainda não deram o mote final, mas eu estou achando que nós vamos ter que entrar no esquema Fenomenólogos e Furiosos, parte 3. Né? Pusemos aqui um subtítulo que acabou se tornando um mega título, que eu já vou levantar a bola para você. Né? Fenomenologia existencial. Ó só. Com ou sem hífen? Então, rapaz, eu acho que isso que você falou, Adriano, eu acho que eu acho que vai ser inevitável, né? Assim, né? Nesses nossos diálogos e até mesmo no momento que a gente estiver aí, né, trazendo aí, convidando outros colegas para participar. Porque eu acho que é assim mesmo, eu acho que a gente vai estar pontuando algumas coisas e isso vai estar trazendo consigo uma complexidade maior que nem sempre a gente vai conseguir, Uhum. né, esgotar tão facilmente, não vai esgotar, na verdade, então sempre as coisas acabam sendo conduzidas a outros elementos que vão tendo que ser resgatados no pensamento. E não é diferente, essa espinhosidade que você está dizendo, não é diferente para falar sobre esse famigerado hífen, polêmico, esse polêmico hífen, que gera que gera tanta discórdia, às vezes tanta confusão, né? Eu acho que é um pouco por aí. Assim, eu penso em relação a isso, eu estava, né, pensando hoje mais cedo sobre essa nossa conversa, e eu acho que eu gosto sempre de fazer um percurso assim bem suave, que eu acho que ajuda um pouco no processo de compreensão, né, do que a gente quer dizer. Quando a gente pensa, portanto, numa maneira de nominar alguma coisa, já que a gente está, né, a gente vem aí no rastro das nossas conversas falando, por exemplo, de nomenclaturas, né? Isso aí é uma coisa Isso. que a gente está Uhum. tentando tratar um pouco mais hoje, especificamente com esse título. Mas quando a gente tenta nomear alguma coisa, quando a gente né, usa de certa forma, né, a partir da linguagem, a tentativa de nomear as coisas, falar fenomenologia existencial, por exemplo, eu acho que isso pressupõe, né, pressupõe uma certa unidade, ou seja, o que é isso? Né? Fenomenologia Uhum. existencial. Acho que quando as pessoas falam isso, né, elas, mesmo que de uma maneira não tão elaborada, mas elas, de certa forma, invocam, né, uma certa unidade. O que é isso? Né? Então, eu diria que pensar sobre o hífen é pensar sobre essa suposta unidade estrutural possível da expressão fenomenologia existencial. Né? Então, assim, eu acho que Uhum. para colocar de uma maneira um pouco mais aberta, porém clara inicialmente, eu prefiro ir nesse passo a passo que eu acho que permite a gente caminhar bem. Qual seria a suposta unidade possível, estrutural, da expressão fenomenologia existencial? Aí, Uhum. eu acho que a gente acaba também evocando, né, compreensões prévias, e repito, não tão tomadas assim de uma atenção, de uma apropriação, de um grau de consciência um pouco mais rigoroso, daquilo que, em tese, a gente preconcebe nessa unidade que se conserva da ideia de fenomenologia e da ideia de existencialismo para fazermos essa união. Não é? Uhum. Tudo isso é muito velado, tudo isso é uma coisa, né, que a gente, como eu falei, não estamos num exercício de apropriação mais rigorosa, né, disso. Mas, sem dúvida, quando a gente faz uma união de dois termos, a gente está pressupondo elementos mínimos constitutivos de cada um deles que vão estar nessa unidade. E aí abre, na minha opinião, a gente se desloca para uma discussão secundária, mas não menos importante, que acaba sendo primária. Secundária, mas que acaba sendo primária, né? Que é exatamente o que é isso, como pensar, né? De certa forma, os elementos constitutivos fundamentais do pensamento fenomenológico e do pensamento existencial juntos.
ou, em outras palavras, né, aquilo que caracterizaria fundamentalmente a ideia de existência ou de existencialismo, que se permite agregar numa unidade estrutural, deslocando, na minha opinião, sobre dois caminhos. Né? Há no mínimo dois caminhos a partir da reflexão disso que a gente vai estar tomando como uma ideia pré-concebida, né, de pensamento existencial. Ok? Penso que a gente, num primeiro momento, e talvez de uma forma até mais recorrente, né, a primeira coisa que nos vem à cabeça é pensar em existencialismo enquanto né, uma construção filosófica histórica significativa do pensamento humano, né, que tem lá as suas inspirações, né, tradicionalmente compreendidas históricas a partir principalmente de Kierkegaard, que atravessa Nietzsche, passa, né, Heidegger, e ganha uma grande consolidação no pensamento francês, né, tendo, por exemplo, Sartre como seu principal expoente. Então, assim, eu diria que num primeiro momento a gente está numa reflexão a respeito dos elementos prévios que constituem a nossa ideia de unidade de fenomenologia existencial, carregando consigo elementos inquestionáveis do que seja existencialismo, né? E que, num primeiro momento, isso dialoga muito intimamente, na maior parte das vezes, creio eu, com uma ideia de existencialismo tal qual se compreende pela tradição, assim, daquilo que fica para a tradição como pensamento existencialista e que, na maior parte das vezes, vai estar ligado um pouco a isso que eu estou falando, né? E aí, creio eu, que tende-se, num primeiro momento, a fazer uma reflexão sobre essa suposta possibilidade de junção dos termos a partir de, mas o existencialismo dialoga mesmo com a fenomenologia? O que é isso? Isso né, entende? Eu acho que num primeiro momento acaba sendo assim o que mais vem, mais rapidamente, de modo mais primário, nas nossas reflexões. Entretanto, eu acho que há uma segunda possibilidade. E aí eu acho que a coisa se abre, né? Que é uma espécie do que eu chamaria assim, a potência, né, daquilo que se compreende como pensamento existencial. Né? E que talvez é justamente o que permite também o próprio desenvolvimento do existencialismo, desde Kierkegaard até, por exemplo, Sartre, não é? Que nasce lá com os elementos mais estruturantes da ideia de angústia, de liberdade, de indeterminação em Kierkegaard, e vai perpassar toda a história do pensamento existencial, né, se consolidando principalmente no existencialismo francês. Mas isso, portanto, que eu chamo que eu estou usando uma terminologia aqui, de potência de refletir a respeito da dimensão existencial, isso não se esgota, perfeito? Nesse primeiro elemento que eu coloco, que é a tradição mais estruturada e talvez consolidada e que mais nos vem à mente do existencialismo. E que, nesse sentido, portanto, refletir sobre a unidade do tema, uma suposta unidade do tema fenomenologia existencial, nos faça também ter uma certa prudência a respeito de que esses aspectos de cunho existenciais, que nem sempre são, a rigor, que integram mais claramente, mais tradicionalmente isso que é a tradição do pensamento existencialista, também tem a sua legitimidade e que, portanto, a sua possibilidade de atravessamento, né, de comunicação, né, de interface, de diálogos, né, com o pensamento de inspiração fenomenológica. Né? E só para dar um exemplo muito simples disso, a gente pode pensar, por exemplo, quando o próprio Heidegger, né, quando Heidegger vai falar em ser que a preocupação dele é pensar a existência, quer dizer, e isso vai gerar, né, depois, mais à frente, a gente pode falar, mas vai gerar lá aquela, 1947, né, sobre o humanismo, aquela famosa carta, Jean Dufresne, quando vai ser questionado sobre a ideia de existencialismo e humanismo, quando ele vai falar também que, olha, me enquadrar como filósofo da existência é um equívoco, porque quando eu falo de existência em ser e tempo, eu não falo nessa, entende? Então, eu acho que essa primeira questão, assim, preliminar para a gente, entende? Uma suposta unidade estrutural do termo, ela é problemática. Opa, tem uma travadinha aí. Já ia falar que você estava abrindo aí. Fala. Não, deu uma caída aí? Deu uma caída, mas já voltou. Beleza. Tá, beleza. Então, o que eu estou querendo dizer é que se coloca, na minha opinião, de forma preliminar e fundamental nas nossas reflexões, isso. Não é? Ou seja, essa suposta unidade possível ou não do termo fenomenologia existencial,
demanda de nós que nós pensemos isso que são os supostos elementos mínimos constitutivos, né, estruturantes do existencialismo, e se para isso a gente vai estar mais referenciado no pensamento existencialista da tradição, tal qual a filosofia, com esse percurso que vai chegar no existencialismo francês, de certa forma, e se consolida, ou se a gente também consegue perceber os influxos possíveis da dimensão do pensamento existencial na sua potência, no diálogo com o pensamento fenomenológico. E aí é outra reflexão do ponto de vista de legitimidade ou de validade, compreende? Bom, penso que essa é uma questão preliminar. O que você acha? Não, a sua questão preliminar parece aquela árvore que vai abrindo grandes galhos e cada galho vai para uma direção diferente. Você começa com duas questões e eu fui anotando aqui, eu falo, olha, dessas duas questões, beleza, perfeito, acho que esse é o primeiro ponto. Eu já consigo abrir mais não sei quantas raízes aqui, né? Vamos pensar assim, já que a gente está se propondo aqui a limpar o campo, e eu acho que isso é bem importante pensar isso, né? Limpar o campo, eu estou me sentindo um semeador já, né? Que limpa o campo para depois passar a semeadura. Tradicionalmente, qualquer grande comentário, em qualquer grande manual, em qualquer grande discussão, a gente vai falar essa relação, vamos dizer, formal. Nós temos dois grandes nomes na gênese do pensamento existencial, Kierkegaard e Nietzsche. Normalmente a gente não pensa o que significa isso. E acho que é muito importante, a gente tem grandes especialistas no Brasil para isso, tem grandes obras para isso, então nem precisa se delongar, mas é fundamental reconhecer que ambos, com as suas particularidades, que vai ser caracterizado pelo idealismo hegeliano, né, fundamentalmente, basicamente por aí. Tradicionalmente a gente faz isso. E depois a gente abre, né, a gente abre para inclusive novas nomenclaturas, né. Estou aqui com um livrinho que eu até te mostrei ontem, eu acho um barato esse livro, que é um clássico do Régis Olivet, As Doutrinas Existencialistas, é um texto de 1956, mas o maior barato dele, quando ele vai ser traduzido para o português de Portugal, eles traduzem os nomes dos autores. Então quem estiver vendo aí vai ver que ele vai estar falando do João Paulo Sartre, do Martinho Heidegger, né? Ele vai estar falando do Frederico Nietzsche, né? Essa é a tradição, né? Eu acho que, bom, já que estamos falando de limpar o campo, então vamos lá. Talvez a primeira pergunta seja, o hífen agrega ou atrapalha? A resposta é muito simples, nem A nem B. O hífen indica. E você falou muito bem, você usou a palavra potência. O hífen indica não só a potência, como indica a possibilidade. O que o hífen não pode é caracterizar-se como um engessamento dessa estrutura narrativa. Então é muito importante a gente pensar assim, quando se fala em existência, existencialismo, talvez seja interessante a gente fazer um divisor de águas bastante simples, mais simples do mundo. Falou de existencialismo, estamos falando de Sartre. É ele que cunha essa palavra, é ele que coloca esse problema, é ele que aponta esse caminho, inclusive que vai ser uma discussão com o próprio Heidegger. E aí a pergunta depois fica assim, bom, mas e os outros autores que também falam de existência, não são existencialistas? Então vamos chamar esses outros de filósofos da existência. Aí você coloca autores importantíssimos, inclusive um dos primeiros dele é Calliaspas, que pouca gente lê no Brasil, né? Mas por que ganha esse contorno todo? Porque, como você bem falou, e estou aqui com outro chama-se, um texto de Vincent de Comba, chama-se O Mesmo e o Outro, 45 anos de filosofia francesa. O tema do existencialismo é um tema francês. E isso é muito importante, inclusive, para entender como é que ele chega no Brasil. Que ele chega no Brasil também via filosofia francesa. Então, o hífen, quando você fala existencialismo, é muito simples. Pensa rapidinho em Descartes. Desculpa, em Sartre. Pensa rapidinho em Sartre. Tá? Quando você pensa um Merleau-Ponty, quando você pensa um Jaspers, você pensa uma filosofia da existência que tem suas particularidades. Os temas são diferentes, né? Embora alguns temas se confundam, Camus, Sartre, Merleau-Ponty, você vai ver angústia, vai ver ansiedade, vai ver tédio, né? Mas você não vai ver, por exemplo, alguns temas que só o Jaspers trabalha, né?
instante, o tema do instante, isso é Kierkegaard, né? Ah, mas e aí, essas diferenças querem dizer o quê? Essas diferenças querem dizer da singularidade da construção desse pensamento. Colocou o hífen, fenomenologia existencial. Quem institui esse hífen dessa maneira, quem praticamente coloca isso como um mote, é Merleau-Ponty. E aí a gente abre um outro caminho muito legal, né? Um outro caminho muito legal. Qual seja, volto na tua fala, a potência que a fenomenologia me dá para tornar objeto de análise a questão do sujeito. Pensar o sujeito, pensar o homem, pensar o sujeito humano, pensar o sujeito no mundo, que é a condição natural derivada da intencionalidade. Radicalizar esse pensamento é pensar-se como ser pensante que se coloca na condição de existente. Olha Descartes aí de novo. Agora é Descartes mesmo, não errei não. É pensar-se como sujeito pensante e, portanto, sujeito existente no mundo. Então, o hífen, curiosamente, né, eu resolveria da seguinte maneira, né, até para a gente depois não entrar na... Vai ter que ser outro dia. Isso aí eu faço questão de conversar contigo. A gente vai ter que discutir o famoso humanismo, da Carta do Humanismo do Jean Beaufret, né, do Sartre e do Heidegger, que essa é uma discussão que a gente tem que enfrentar. Então eu resolveria da seguinte forma, de uma maneira muito singela, né? O hífen anuncia a problemática. E ao anunciar a problemática de juntar fenomenologia e existência, ela nos obriga, então, a pensar as múltiplas formas, de novo na tua fala, as múltiplas possibilidades, as potências que a fenomenologia me dá para pensar a existência. O que é que você acha disso? Exatamente. E creio eu que essa exploração dessas potências, ela acaba esbarrando naquilo que você chamou de um engessamento da estrutura narrativa, que em geral se faz ou se pensa, mesmo que de modo não elaborado, quando se pensa em fenomenologia existencial. Né? Que, como a gente vê, né, acaba se consolidando como uma espécie de um certo jargão meio que autoexplicativo e não carece de maiores reflexões. Né? Aí é que começa o problema desse engessamento da estrutura narrativa, conforme você disse. Então, inclusive, quando você vai falar sobre de certa forma, a própria potência que o pensamento fenomenológico, de certa forma, conserva ao agregar as múltiplas possibilidades de compreensão de existência que transcendem o existencialismo e que se fazem presentes, portanto, num sentido mais amplo de filosofias da existência, potência essa que guarda, inclusive, também consigo a possibilidade de uma certa implosão, tudo bem? Uma certa implosão, e aí, como você falou, a gente vai realmente ter que voltar nisso num outro dia, uma certa implosão que o Heidegger tenta mostrar que, de certa forma, ele faz porque não se reconhece como filósofo da existência, porque a própria compreensão, né, a própria compreensão de existência de Heidegger, quando ele vai buscar lá, né, na própria etimologia mais fundamental da existência, enquanto essa abertura essa que é campo de constituição do pensamento organizado, das elaborações teóricas, cognoscentes do pensamento humano, mas que não dão conta dela própria. Não é? Ou seja, de uma formulação de uma filosofia da existência, né? Sem que se conceba a possibilidade que a existência não é redutível à substancialização de materialidade empírica, concretude existencial, coisas do tipo. Então, essa potência que você fala, que a gente está falando, né? que de certa forma, essa união dos termos pode propiciar, realmente eu creio que essa limpeza de campo, a gente poder estar refletindo sobre essas coisas que são, às vezes, muito naturalizadas, ela fica muito desidratada, né? Ela fica muito esvaziada. Né? Um pouco no senso comum e também, às vezes, num certo senso comum científico também, por que não dizer isso? Não é um certo senso comum, não é extra, vamos dizer assim, acadêmico, mas também, muitas vezes, também um certo senso comum acadêmico, daquilo que a gente está dizendo que é uma... Eu vou estar caidinho aqui. Logo na hora que ia concluir o pensamento. Uau! Mas tudo bem, deixa eu pegar aí que tem uma questão que está subjacente a isso que você está falando,
Não sei se você vai estar me escutando, mas eu vou tentar pegar um comentário que eu acho que é muito, muito, muito importante para a gente falar aqui. É muito comum... Opa, caiu aqui. Vou tentar colocar ele aqui de novo. Que eu já comento isso daí que a gente está falando. Opa, cadê aqui? Vamos ver se foi. Estou tentando reconectar aqui. Opa, caiu aqui, voltou. Agora volta legal, lá do pontinho que você estava, porque é isso que eu queria pegar a amarração já. Consegue? Onde eu estava? Eu não sei onde eu caí. Esse é o sentido básico da nossa discussão sobre a existência. Não tem esse lugar fixo aí, não. Vamos lá. Então, mas volta. Então, eu não sei se até onde eu falei, mas o que eu estava justamente explorando essa questão da potência dos campos quando eles, de certa forma, se permitem algum tipo de flerte, algum tipo de intersecção possível, que, na verdade, não consegue se reduzir a uma formulação cognoscente única, né? Que é justamente muito característico do próprio pensamento fenomenológico também. E aí, eu acho que ainda estava conectado quando eu estava falando a questão da existência em Heidegger, né? Exatamente. Essa polêmica, isso que eu queria pegar o gancho, porque essa polêmica anuncia um dos problemas mais complicados que a gente vai ter em toda a história da filosofia, que não vai escapar da história da fenomenologia, e a gente invariavelmente cria uma grande confusão, por isso essa confusão de terminologias, né? E eu já então quero comentar duas coisas. O problema central, eu vou até mostrar aqui para vocês, que eu falei para você, vou traduzir o iniciozinho desse texto aqui. Estou aqui com textos, isso aqui é o texto da tese de doutorado da Ana Teresa Timinieca. Vocês devem lembrar, uns anos atrás, por conta da canonização do Papa João Paulo II, criou-se uma polêmica danada, porque era amiga pessoal do Papa, né? Filósofa polonesa. O texto se chama Essência e Existência, Ensaio sobre a Filosofia, de Nicolai Hartmann e Roman Ingarden. Ela foi aluna do Roman Ingarden, foi aluna do Twardowski, tem toda uma tradição na filosofia e na fenomenologia polonesa. O problema que ela anuncia aqui é esse grande problema da filosofia. É a oposição essência e existência. E que está no cerne da discussão do Sartre e do Heidegger, que a gente vai ter que enfrentar em algum momento. Mas o que eu quero anunciar aqui, que esse é um problema, e invariavelmente a gente tem uma grande dificuldade, até porque o conceito de essência grego, ele tem uma plurivocidade que a gente precisa também discutir. Esse tema, por que esse tema é muito confuso? Porque, invariavelmente, a gente cai na armadilha de transformar a existência numa nova essencialidade, né? Num novo dado posto. Por isso que eu estou brincando assim, caiu, não tem problema, mas eu tenho que voltar do ponto que eu estava. Não, agora já recriou. Né? O pensar é esse processo de criação e recriação. A existência é esse processo de criação e recriação. A singularidade, quando a gente pensa singularidade, olha só, de novo nós estamos brigando com as palavras, né? Quando a gente pensa em singularidade, a gente coloca alguma coisa num determinado lugar e ali fica. Então eu digo, a singularidade do fenômeno humano. Peraí, mas se a singularidade do fenômeno humano se caracteriza pela sua fluidez, pela sua plurivocidade, então realmente a gente não pode falar em singularidade. Né? E esse é um dos esteios da discussão sartriana de que a essência precede a essência, a existência precede a essência. Mas o que significa dizer isso quando eu interpreto, está posta a minha existência? Né? Se eu sou um ser biológico, eu sou um ser histórico, eu sou um ser cultural. Né? Então, assim, esse é um problema. Inclusive, só fazendo um parênteses aí que eu acho que também mas que em geral acaba sendo esquecido, né? Porque assim,
como você falou, toda polêmica, toda problematicidade que também gera, né, essa frase, né, do Sartre de a existência precede a essência, vê se você entende o que eu quero dizer, o que eu vou querer dizer. Isso, de certa forma, nos convoca, ok? Isso nos convoca, na maior parte das vezes, pensar essa frase, nos convoca meio que de uma forma muito automática, muito naturalizada, a problematizar essa relação entre essência e existência, né? A problematizar isso que você está trazendo, que é também um recaimento numa certa essencialização da noção de existência, tá? Mas tem uma palavrinha nessa frase que ela vira patinho feio e ninguém olha para ela. Não é? E no outro dia eu estava pensando sobre isso, aí eu falei, pô, cara, essa palavra, por que todo mundo esquece essa palavrinha na frase do Sartre? Que é o quê? Precede. Precede, exatamente. Precede. Exatamente. Entende? Precede. Isso faz toda a diferença. Exatamente, é o hífen. É esse que é o ponto central. Então, por isso que eu queria então voltar aí, tem o segundo ponto, que aí a gente volta lá atrás na potência. Qual é o segundo ponto? Né? Muita gente tenta resolver esse dilema, é um dilema. E aí eu acho que tem uma coisa muito curiosa, que é o seguinte, a gente quando se vê diante do dilema, se vê diante da angústia, se vê diante... a tendência é, vamos resolver. Né? Vamos resolver, vamos colocar alguma coisa, vamos botar uma pedra em cima e vamos resolver. E aí a gente volta na questão essencialista. Né? E muitas vezes, uma das formas mais singelas de resolver esse dilema é colocar o plural. Né? Então vamos colocar o S, vamos colocar o plural, vamos falar em fenomenologias, vamos falar em existencialismo. Sim, mas aí você não resolve o problema. Né? Você procrastina, você empurra o problema lá para frente. Você só pluraliza o problema. Exatamente. Né? E aí, veja se você não concorda comigo. A gente acaba fazendo aquilo que exatamente Platão faz, que Heidegger questiona, que diz assim, é o problema é o maior problema da filosofia, então não tem solução, logo não se discute. Olha que fantástico. Né? Aliás, é muito disso que a gente faz com a nossa vida. A gente protela e vai empurrando com a barriga. Né? Eu costumo dizer o seguinte, eu não gosto do plural. Porque o plural, ele me faz abdicar do debate. E o barato da história, que é o barato do hífen, que é o barato do precede, acho que você chamou bem a atenção, é me convocar, gostei dessa palavra, é me convocar, né? Me obrigar a me posicionar diante desse problema. Né? E aí, por que eu não gosto do plural? Porque o que me interessa é exatamente, e é aí que eu quero chegar no outro ponto, o que eu quero é exatamente me manter pensando nas dificuldades decorrentes dessa reflexão, para que eu possa criar possibilidades novas de reflexão em torno desse mesmo problema. Tá? E com isso, o plural me dá uma tranquilidade para eu não pensar, por exemplo, que a fenomenologia em si me dá múltiplos caminhos de análise. Eu tenho uma fenomenologia realista, sim. Eu posso ser convocado a fazer a análise dos objetos puros e naturais. Eu tenho uma filosofia idealista, sim. Eu posso ser convocado a fazer uma análise do próprio sujeito na sua ipseidade, no seu solipsismo. E eu posso também pensar numa fenomenologia existencial, que me convoca a me colocar diante do mundo como um sujeito percipiente, como vai dizer Merleau-Ponty, como um sujeito corpóreo, como vai dizer Merleau-Ponty, como um sujeito mundano, como vai dizer Merleau-Ponty e o mesmo Heidegger, né? E quando que eu percebo isso? Aí eu vou fazer todas quando que eu percebo isso? Né? Aí agora eu volto para o meu amigo Russell. Eu me percebo assim quando eu me percebo que eu sou um sujeito temporal, que eu sou um sujeito do tempo, que eu sou um sujeito que transita no presente, de um passado para um futuro, mas que algo ainda assim permanece. Essa permanência, aquilo que permanece, o que permanece que eu acorde hoje de manhã, ainda sabendo que eu sou eu que fui
que é o que eu era ontem e que eu ainda possa me presumir projetando para amanhã, que a gente vai aqui, daqui a pouco já vai fazer o nosso projeto da live de sexta-feira que vem, outro tema espinhoso. O que me faz essa permanência, que a gente chama de subjetividade, que a gente chama de identidade, né? Vai dizer Russell, é a própria condição humana de ser um sujeito do tempo. As lições do Russell da década de 20, que o Heidegger acompanha e que ele não vai esquecer, tá? Paul Ricoeur que não me deixa mentir, Heidegger não esquece essas lições. O que o Heidegger faz? Ele dá um salto na direção das pesquisas que o Russell fez sobre a retenção em direção à proteção, né? Um tema complicadíssimo, né? É isso que caracteriza o que a gente está chamando de existência, né? Então, a fenomenologia existencial, eu prefiro pensar a fenomenologia existencial com o hífen, né? Então, assim, o problema que você lembra, e ninguém presta atenção no hífen. Eu gosto de brincar com a expressão ser no mundo, né? Ser no mundo com o hífen. Gosto sempre de brincar e perguntar qual é o elemento mais simples. Batata. Tem 20 anos que eu faço isso, tem 20 anos que batata. Agora não vai ser mais porque vai ficar gravado. Tem 20 anos que o povo vai para o cerro, vai para o mundo, vai para o rudo, vai para o novo, vai para a relação e esquece o hífen. Tá? Então, o hífen, como o ou do nosso título, né, ele não só junta, como ele anuncia a potência da possibilidade da junção e aponta também para a realidade dos dois fatos separados. Né? Por isso que é um tema muito espinhoso. Né? E aí, assim, o que eu estou provocando aqui é dizendo assim, olha que armadilha sensacional. A gente fala, vai numa direção, vai noutra, e não percebe que a gente enfia os dois pés na jaca, né? Mantém-se numa posição reificante, essencialista, mas a gente, só porque usou um ícone, um significante diferenciado, existência, sujeito, subjetividade, singularidade, parece que a gente está falando uma coisa completamente diferente. Né? Exatamente, né? E aí, quando você fala da importância do hífen, né? eu acho que isso é fundamental. Não, eu acho que a questão do hífen é justamente isso, né? É o juntar que anuncia a inseparabilidade. Exatamente. Né? Porque tem a questão da... E a gente, inevitavelmente, vai caminhar também aí para a face hermenêutica da fenomenologia também, né? O caráter hermenêutico, né? E em Heidegger vai perder um pouco do caráter da hermenêutica de Schleiermacher, né? E vai para o campo da ontologia fundamental. Essa hermenêutica anuncia a nossa condição de existencialidade, né? Mas o que esse hífen, na verdade, retrata isso que você faz muito bem, é esse caráter de inseparabilidade, né? E aí, quando você fala muito você explicitar aí o seu incômodo com os plurais, né? Porque é exatamente isso, né? O plural, de certa forma, anuncia uma postergação do problema. Apenas isso, né? Mas eu acho que isso que você traz, Adriano, eu acho que é fundamental porque, de certa medida, a grande questão, quando você falou lá atrás sobre a resolução de um problema, né? de uma polêmica, né? Quando se resolve um dilema, eu acho que é fundamental porque assim, a gente não consegue perceber como que a gente consegue, de certa forma, explicitar de uma maneira um pouco mais própria e talvez, digamos que numa certa ideia de autenticidade, um pouco mais, né, próxima de nós mesmos, como que a gente se posiciona diante das coisas. Né? Essa é a questão fundamental, que é justamente de que maneira eu me posto, de que maneira isso que você fala, o que faz com que você permaneça, de certa maneira, acordando hoje, o Adriano de ontem, num projeto de ser para amanhã, mas, ou seja, o que permanece como condição de possível observador do que te faz pensar como pensa e ver como vê. Não é? Ou seja, como que a gente se posiciona diante dos problemas é fundamentalmente a busca de eu perceber como que eu me posiciono nos pressupostos elaborativos desse problema. Essa é uma questão hermenêutica fundamental. Né? Essa é uma questão hermenêutica fundamental. Quando a gente está falando sobre isso, né, que é o problema da desconsideração dos modos de abertura, que, de certa forma, não são capturáveis pela própria condição cognoscente da abertura,
Né? Uhum. A gente está falando, por exemplo, daquilo que a gente se propõe inicialmente, que é pensar a relação da fenomenologia, da filosofia da fenomenologia, com a psicologia e com a clínica. Né? E aí a gente se aproxima disso de uma forma fundamental, né? Porque é justamente esse caráter, né, de anunciação de um certo sequestro histórico, ok? Por um processo essencializante, substancializante, determinativo, como você falou, que tem suas raízes históricas, claro que tem, né? Mas é justamente essa própria historicidade e temporalidade que nos anuncia enquanto ser no mundo. Né? Então, assim, eu acho que isso é um tema fundamental. Quando a gente está falando sobre isso, a gente está pensando de forma de aproximações necessárias e fundamentais com a psicologia, que nem sempre se faz pelo próprio caráter da psicologia enquanto campo, né, estabelecer, né, a sustentação de uma tradição de corrente determinística, de fundamentação enquanto, né, um campo pré-teórico explicativo, entende? Então, falar disso também é falar da potência, né, do diálogo do pensamento fenomenológico lato sensu com o pensamento existencial também mais abrangente, no diálogo dessa unidade não estruturante e não substancializante com a psicologia e com a clínica. Né? Eu só estendi um pouco, eu só fiz uma extensão para aquilo que a gente, né, também não pode perder de vista, né, que é assim, tá, mas como é que o pensar humano a respeito do humano, ele é passível de se encerrar numa formulação única, diferentemente das demais? É exatamente isso, né? Porque toda e qualquer possibilidade de pensamento de formulação, ela é debitária de uma compreensão que é justamente a compreensão que a gente tenta problematizar, né, com essa historicidade substancialista, né? Então, assim, eu só fiz uma extensão, porque eu acho que é fundamental. O que você está chamando a atenção, que é o que a gente está tocando desde o início, é assim, há um caráter histórico que a gente não pode esquecer. Né? Vou de novo voltar à clássica frase do Husserl: somos todos gregos. Nós somos constituídos numa modulação de pensamento, numa forma de pensar o mundo e as coisas, que é uma forma organizativa, né? A gente também não pode aqui cair, é outro incômodo. Vamos lá, vou fazer catarse agora. Já que você é clínico, você vai acolher meu sofrimento. Já fiz meu sofrimento com o plural, meu sofrimento com o hífen, né? Tem vários sofrimentos. Vamos lá fazer catarse. Tem várias questões que surgem daí, né? Uma delas é, nós somos devedores de uma formulação de pensar. Tem um caráter histórico aí. Né? Eu acho que a gente tem muito a aprender com os budistas, que é exatamente isso. Vamos chegar num determinado lugar, encontramos o Buda, Machu. Ou seja, precisamos fazer toda essa reflexão para eventualmente chegar à conclusão que nós temos que abandoná-la. Né? Que nós temos que deixá-la de lado. Né? E nós vivemos numa estruturação organizativa. A gente precisa organizar as coisas que a gente vive no mundo. A gente precisa organizar nosso dia, a gente precisa organizar nosso trabalho, a gente precisa organizar a nossa família. Todos esses construtos são formas de modulações, são maneiras de modulações, que podem ou não irem mudando ao longo do tempo. Isso faz parte também das nossas escolhas. Então, eventualmente, a gente tem que reconhecer que isso que você está chamando a atenção é assim: somos copartícipes dessa construção. Devemos nos perceber nessa construção. E, eventualmente, a gente tem que reconhecê-la como tal para fazer uma proposição de uma nova construção. O que a gente não percebe é que cada proposição de uma nova construção cai novamente na mesma armadilha de uma nova formulação. Né? Então, talvez o exercício fenomenológico aqui seja reconhecer a necessidade da provisoriedade desse lugar. Né? Então, de novo, é o título do texto aqui do Vincent de Combe. Não é à toa que ele está colocando o mesmo e o outro. Quando eu aponto a singularidade, quando eu coloco a singularidade na identidade, eu aponto como o mesmo. Eu coloco o sujeito no lugar do mesmo. Percebe?
que é o lugar da clínica. Exatamente isso que a gente faz. Eu olho para o sujeito da clínica como um sujeito de identidade em relação a todos os outros sujeitos com os quais eu tenho experiência. Ou eu tive experiência, ou eu soube a partir dessa experiência. Né? E aí voltamos para um caráter fundamentalmente dialético dessa nossa discussão do hífen. Né? A questão fundamental aqui é o caráter dialético dessa discussão do hífen. Né? O hífen constrói a inseparabilidade. Correto, perfeito. A gente não pode esquecer que, ao falar de inseparabilidade, eu presumo necessariamente a separabilidade. Portanto, há o diferente, que eventualmente se identifica no mesmo, e que constrói um terceiro elemento, que é o elemento da inseparabilidade. Né? E essa que talvez seja a grande discussão, a grande dificuldade que a gente tem para pensar na clínica, né? Porque a tendência da clínica, né? A tendência da terapêutica, como diz Georges Ganglian, é o retorno a uma certa normalidade, uma certa normatividade, uma certa normatização. Isso é que normalmente a gente não para pensar. Né? E o exercício da fenomenologia, você usou a palavra hermenêutica é outra palavra que, meu Deus do céu, tem hermenêutica como a arte da interpretação que tem em si próprio um conjunto de interpretações as mais diversificadas, né? Então, fenomenologia hermenêutica A, hermenêutica B, é um conjunto muito complexo, né? Então, assim, o grande problema do exercício da clínica, né, e aí, de novo, fenomenologia, para mim, claramente é uma posição dialética. É me levar a reconhecer que há momentos em que eu transito na mesmidade, na identidade, na generalidade, transitar e transito na separabilidade, na singularidade, na altercação. Né? Agora é com você. Soltei a bola para você. Nossa, falei difícil agora. Até que ficou. O que você acha? Rapaz, olha, eu acho que a gente vai ter que abrir realmente aí, sabe? Mas eu acho que a nossa vai transcender o Velozes e Furiosos, porque assim o Duro de Matar, porque assim é sempre muita coisa interessante que vai surgindo, né, Adriano? E que a gente de certa forma não pode ignorar, né? Eu gostei quando você fala sobre essa questão da assim, né, que o Russo vai relembrar também, né? Nós somos debitários de uma tradição. Ela nos constitui. Né? O caráter de historicidade e temporalidade justamente afirma isso, na facticidade histórica, que também Heidegger vai falar sobre isso. Então, assim, mas o principal problema, creio eu, quando você fala isso, me relembra uma coisa, que quando você traz o problema da provisoriedade. Né? Ou seja, o fato de ser debitários de uma tradição, que é uma tradição, né, que, por exemplo, Heidegger vai nomear de metafísica, né, no esquecimento histórico, de que ele vai dizer que o ser não é determinável, da diferença ontológica. Né? Então, o fato de sermos debitários de uma tradição que tende a não ter dúvidas de que a síntese da dialética que você traz como constitutivo e fundamental de resgate do pensamento fenomenológico é inequívoca, a síntese é inequívoca, é possível sintetizar, né? É possível somar uma coisa com outra coisa e virar uma outra coisa sem perceber que essa outra coisa pressupõe uma identidade das coisas anteriores que são apenas modos possíveis, né? E que vai dar o quê? O que você lindamente chama de caráter de provisoriedade da síntese, portanto, das terceiras coisas ou de quaisquer coisas. Né? Eu acho que aí a gente chega num outro ponto fundamental, que é uma espécie de um imaginário, né? Velado, porém relativamente inequívoco, de que a provisoriedade ela é fraca, ela é insuficiente. Né? A provisoriedade ela é... Tá entendendo? Ela não basta, não pode ser provisório, tem que ser definitivo, entende? Tem que ser estático, compreende? Assim, tem que dar sim. Entende? A gente chega no problema que esse é o problema. O problema não é ser debitário. O
problema, de certa forma, é nós nos esquecermos que somos debitários. E que, portanto, sim, isso sempre anuncia, né, anuncia um modo de pertencimento, né, uma espécie de uma grande armação, né, que também o Heidegger vai falar sobre isso lá na Era da Técnica, em Serenidade. É como se fosse uma afirmação, entende? Então, eu acho que o grande problema é esse, o fato de que a gente esquece, né, que sermos debitários, e somos o tempo todo, e não tem como não ser, isso não é um problema, exatamente. Uhum. Entendeu? Para ser resolvido lá na ausência de provisoriedade dos meus modos de percepção de mundo, de anunciação de mundo. Sim. Compreende? Sim. Eu acho que esse é o grande problema. E aí eu acho que é um outro grande diálogo, voltando no resgate dos germens constitutivos originários do pensamento existencial com Kierkegaard, que é o problema da angústia. Sim, sim. No fundo, a gente tá circulando por aí, né? A gente está circulando, né? Porque quando você vai falar de uma suposta precariedade do problema, de dar-se conta do problema da provisoriedade, da questão da provisoriedade, a gente está numa tentativa de negação da nossa condição existencial. Exatamente. É isso. Isso que você está chamando, assim, é fundamental. A gente não pode tornar isto o problema, né? Não é essa a questão, porque senão eu digo, o problema é a provisoriedade, então eu vou constituir uma reificação, um novo objeto. Pô, mas aí você matou a provisoriedade, aí aquela tese foi lá para trás. Nos percebermos como devedores dessa condição, vamos dizer, metafísica, essencialista da realidade, não é o problema. O problema é não nos reconhecermos nessa possibilidade ou nessa condição. Né? Porque aí vamos pensar para a clínica. Né? A clínica. Ora, imaginemos o nosso paciente como um paciente depressivo crônico que eventualmente necessite de um acompanhamento medicamentoso. Né? Qual é o problema? Nenhum. Desde que tenhamos o reconhecimento de que isso se trata de um acompanhamento, né? de um passo ao lado, da mesma forma que um acompanhamento terapêutico, imagino eu, não possa ser previsto perenemente. Né? A clínica infinita perene não faz sentido algum, porque significaria substituir o modo próprio de viver a sua própria realidade de angústia por um outro modo próprio de ser acompanhado por um outro ente que eventualmente seja o substituto. Meu Deus do céu, nossa, mas olha o desafio, mas olha o desafio, Adriano. O desafio dessa perenidade que você está falando é um grande desafio, porque a própria clínica se constitui com lugares e com elementos perenes. Entende? Sim. Ela se constitui. Esse é o problema. Então, assim, problematizar essa perenidade das construções que advém, né, da clínica é problematizar a sua própria constituição originária. E isso aí é que é. Entende? Então, assim, eu acho que, né, o que você está trazendo é fundamental. E bem como você falou, né, não tornar um problema a questão da provisoriedade, né, porque efetivamente não é um problema, e por que ela originariamente não tem que ser, né, exatamente o problema? Pela própria questão, mais uma vez, os elementos existenciais fundamentais já anunciados por Kierkegaard, pela questão da liberdade ontológica. Né? Pela liberdade ontológica. Então, é por isso que sempre se conserva, né, a possibilidade, né, do reposicionamento sobre o campo de possibilidade de ver a coisa tal qual vê, inclusive como problema. Por isso que eu acho que voltamos para uma questão que para mim é central. Nós somos seres de fatalidades. O fatalismo nos acompanha. Eu gosto da palavra fatalismo, porque assim, nós somos fatalmente dirigidos para a morte pela finitude, por um lado, como somos fatalmente dirigidos pelas nossas próprias historicidades, que nos colocam diante dessa reificação. Então eu me lembro aqui de um grande pensador considerado existencialista, por exemplo, que é a figura do Martin Buber, né? E que eu acho que pouca gente consegue compreender um aspecto nevrálgico do pensamento dele, que ele diz com todas as letras, mas é impressionante como ele diz, com todas as cargas, com todas as pontuações colorais e tal,
quando ele diz assim: toda relação eu-tu está fatalmente dirigida para se tornar um isso. Todo tu se torna fatalmente, inevitavelmente, inalienavelmente um isso. Quer dizer, o próprio filósofo do diálogo, o próprio filósofo da existência pura, vai reconhecer que, olha, nós vivemos nessa dialeticidade, não tem jeito da gente fugir. O que eu estou dizendo aqui é, por que eu acho que não é um problema isso tudo? Porque eu tenho que ser capaz de olhar para essa realidade, nessa plurivocidade, nessa pluridimensionalidade, e reconhecer, não, tem horas que, sim, a técnica tem um lugar. Tem horas que não, a técnica não pode ter um lugar. Tem horas que sim, é um acolhimento que é o lugar. Tem horas que não, é o empurramento que tem que ser o lugar. Sabe aquela coisa que às vezes você precisa dar um empurrãozinho? Às vezes você tem que dar um puxãozinho? Às vezes você tem que dar um... Então, por que a gente não coloca isso tudo dentro dessa relação dialética? Porque nós somos devedores de um pensamento essencialista, metafísico, reificante, que nos coloca o tempo todo a colocar os significados contidos nos significantes. Né? Por isso que o tema inicial, fenomenologia existencial, vira um problema. Porque a gente pega o significante, né, aliena todas as possibilidades potenciais de significado e diz, tem que ser por este caminho, tem que ser por aquele caminho, né, porque o pai, seja o pai Sartre, o pai Heidegger, o pai Buber, disseram que era de alguma forma. Bom, mas se são três pais, então significa que são três possibilidades. Né? Então é nesse sentido que, para mim, o Ifren anuncia a problematização necessária para a gente pensar, né? E não uma solução ou um problema para ser resolvido. Né? Uma problematização necessária de ser pensada, que é fundamental que seja compreendida já de origem insolúvel, compreendendo a resolutibilidade como esse fechamento possível, como, né, como uma determinação exclusivista. Né? Eu achei muito legal quando você estava aí, né, você acabou de falar sobre esse questionamento, que é importante, que também impere na clínica, né? E quando você diz, né, tem hora que a técnica tem lugar e tem hora que a técnica não tem lugar. Então, eu acho que isso é muito bacana, Breno, porque, olha só fazendo uma pequena segmentação aí, como que isso é potente, né? Porque talvez, né, o momento em que se anuncie para você, porque isso é uma questão de anunciação, né, em que se anuncie para você a possibilidade de ausência de espaço para técnica, ok? Vamos botar assim? Isso talvez seja justamente uma espécie de deslocamento do lugar histórico de ação enquanto técnica, de intervenção enquanto técnica, enquanto sinônimo de técnica. Então, muitas vezes a técnica precisa perder o seu espaço. Por quê? Porque isso vai estar anunciando um outro espaço de intervenção, um outro momento de intervenção, qualquer que seja a intervenção, o silêncio é uma intervenção também, mas, enfim, que não se reduz à compreensão histórica de intervenção sendo técnica. Compreende? A técnica perde muitas vezes espaço também quando ela perde esse caráter exclusivista de que intervenção é tecnicismo. Compreende? Que aí tem a ver com aquilo que a gente já falou em outros momentos, que em algum momento que a gente fosse deter um pouco mais sobre a clínica, a gente vai ter que falar que é a própria compreensão de técnica. Sim, não, esse é o pepino que a gente vai ter que enfrentar mais cedo ou mais tarde. Né? Só vou, assim, pontuar, faltando aqui 5 minutinhos, só vou pontuar que o que eu quero dizer é que há um momento da técnica, eu estou pensando no campo macro, eu estou querendo exatamente isso que você está falando. A gente tem que entender, enquanto clínico, que muitas vezes o recurso à fala, à linguagem, pode ser técnico e pode ser necessário. Mas eu estou pensando numa coisa mais ampla mesmo, eu estou pensando no contexto até da atenção à saúde mental em geral, que é, por exemplo, reconhecer da necessidade da medicação, a eventualidade da medicação, ou da necessidade da eventualidade de uma outra instrumentalidade, de uma outra técnica, como, por exemplo, a outros profissionais. Pensando aqui em saúde mental, por exemplo, pensando na atuação de um CAPS,
onde você tem que gerir uma equipe e o paciente do cuidado, ele precisa muitas das vezes da arte, ele precisa muitas das vezes da música, ele precisa muitas vezes da medicação, ele precisa muitas das vezes do apoio psicológico, né? Ele precisa do labor, do trabalho. É isso que eu estou dizendo. Volta naquela fala lá, acho que semana passada, se eu não me engano, que eu brinquei com vocês aqui, dizendo assim, eu não quero estar dentro de um avião com problemas mecânicos com um piloto existencialista. Eu quero que seja um piloto extremamente engenheiro, que comece a racionar. Eu quero estar nesta nave como Spock, para que ele comece a pensar as possibilidades dali para tentar tirar uma saída. Isso é técnica. Há um valor na técnica que a gente não pode alienar. Senão a gente fica criando de novo um outro discurso, né? Que a gente diz, não, o fenomenólogo não trabalha com a técnica, trabalha com o momento. Ué, mas a fala clínica não é uma técnica? É nesse sentido, mas isso a gente vai ter que enfrentar em algum outro momento, né? Como faltam 3 minutinhos, vamos tentar dar uma amarraçãozinha aqui. Como é que você imagina amarrar agora? Vou voltar para a mesma pergunta. Né? Então, fenomenologia existencial, com ou sem hífen? Vamos, assim, os últimas considerações. Olha, eu acho, Leandro, que a gente, né, sintetizando um pouquinho o que a gente falou, mesmo de forma precária, porque toda síntese é precária, mas dando uma espécie de um arredondamento, eu acho que, num primeiro momento, seja com ou seja sem, o nosso exercício de apropriação daquilo que a gente pensa e fala é fundamental. Em primeiro lugar. Não é? Então, assim, a primeira coisa, seja com ou seja sem, se a gente olha para isso enquanto uma teoria, isso já é um problema, antes de ser um problema pensar com ou sem hífen. Perfeito. Não é? Então, assim, olha como tem uma série de elementos envolvidos aí. Não é? Porque a gente pode pensar com o hífen, que faz uma unidade estrutural, mas que conservando as potências, tanto do movimento fenológico quanto existencial, que não se reduz ao existencialismo e pensa a filosofia da existência como um todo, dá a esta unidade de fenomenologia existencial uma impossibilidade de determinação única, e isso é pensar essa suposta unidade, é uma unidade não é uma unidade que não revela uma síntese, né, de um conjunto a priorístico, de um conjunto anterior dialético de múltiplos elementos incomensuráveis. Então, assim, eu diria que com ou sem vai depender também muito de que é com e o que é sem para mim. Porque pode ser com e não dizer nada. Né? Pode ser com e determinar, isso como a gente falou agora há pouco, e pode ser sem também. Então, eu acho que o processo de apropriação é muito importante. E, para isso, a gente não tem como deixar de se deslocar para essas cristalizações significativas, esses significantes engessados, que, de certa forma, vêm de uma forma, somos sequestrados de uma maneira muito automatizante, não é? Tanto para a ideia de fenomenologia quanto de existencialismo. Né? Então, concomitantemente, a problematização do com hífen ou sem hífen é necessário e fundamental uma problematização disso que é o que a gente consegue ver a partir do lugar que olha naquele momento. Voltemos à questão do debitário, sempre uma tentativa de instrumentalização, substancialização, hegemonização, né? Isso é fundamental. E aí sim, eu acho que a partir desse lugar a gente consegue perceber as potências, eu diria que muito imanentes a esse encontro, a esse diálogo de campos tão potentes como existencialismo e a fenomenologia, que nos enriquecem muito mais do que fornecem soluções, mas nos coloca no lugar de criadores. Essa situação que você falou da técnica é fundamental, como também é fundamental que isso está muito associado ao momento do avião caindo também. Exatamente. 20 segundos para a gente fechar.